Assembly, número 13. Como sempre, o primeiro passo, nós vamos criar, seria a criação do aula 13, né, do arquivo aula 13, só que vamos fazer o seguinte, vamos fazer como no passo anterior, vamos colocar aula 12A, tá? A gente faz algumas correções, né, no arquivo anterior e logo em seguida aí sim entramos no tema da aula 13, tá? Muito bem. Vou copiar conteúdo então da aula anterior e aí fechamos o anterior, fechamos o Explorer e vamos iniciar então a edição. Basicamente, o que vai acontecer? Nós vamos, quanto ao código, não muda nada. Ou melhor, apenas uma coisa vai mudar, em princípio, que é essa instrução aqui, olha. Não sei se vocês lembram da aula anterior, nessa região havia a, a escrita de nova linha, né, que é aquele Enter, né, line feed. Tá? E o problema é que essa área nunca era atingida. Então nós tiramos aquele trecho de código. Tá? Passamos a escrita de nova linha lá para o procedimento como parte do procedimento de saída. Tá? Só que eu esqueci esse salto aqui, né? Esse salto a, incondicional, né? Jump, né? Tá? Uh, a gente brinca, né? Não é que eu esqueci ou eu errei. Não, o pessoal aí que não estava prestando atenção. Né? Na verdade, foi feito de propósito, né? Brincadeira, eu esqueci mesmo. Mas vamos lá, vamos retirar. Então, basicamente, a única mudança seria essa. Tá. Mas, como o tema é um pouco espinhoso, né? Não é muito simples de explicar, e a gente tem que tomar cuidado para não se confundir, o que eu vou fazer? Eu vou colocar comentários, eu vou tentar colocar comentários um pouco melhores, para a gente, para ficar bem claro. Então, primeira coisa, tirar esses antigos, ok? Muito bem. Aí vamos lá na linha 24. Eu vou fazer o seguinte: o que é SP mais 8? Vamos tentar entender. Veja, e entre colchetes, né? Primeira coisa, quando a gente usa o colchete, a gente está dizendo conteúdo, é o conteúdo de alguma coisa. Né? Aqui é o conteúdo de ESI, conteúdo de ESP mais 8. Mas o que é ESP e o que é ESP mais 8? É isso que eu vou tentar aqui, na forma ah, de comentário, eu vou tentar colocar. Então, primeira coisa, ESP. ESP é o nome de um registro. Lembra? Olha a arquitetura. Olha aqui, ó. É o stack pointer. Tá vendo? Ele tem 32 bits, tá? Esse, esse registrador. Nós vínhamos usando o ESI, né? Que é o Source Index, né? É o registrador de índice, né? Tá? E esse aqui é um registrador de ponteiro, né? De pilha, é o ponteiro da pilha. Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Então é SP, como eu estava dizendo. Eu vou colocar uma seta, só para ficar um pouco mais, tentar clarear aí a organização. O que é o SP? É um registrador
ponteiro de pilha ou da pilha. Por que ponteiro? Ele aponta para a pilha. E o que é a pilha? A pilha é uma área na memória. Então ele aponta para o topo dela, que é um endereço. Tá? Esse endereço é o topo da pilha. A gente já vai, vamos aos poucos assimilar. Muito bem. Agora, ESP mais zero, eu vou começar com zero aqui, tá? Aqui está 8, mas eu vou começar com zero, tá? Porque a pilha é organizada de 4 em 4 bytes. Então você tem ESP mais zero, que simplesmente seria ESP, vamos chegar lá. Depois ESP mais 4, depois ESP mais 8, depois ESP mais 12 e assim por diante. Mas o que é ESP mais zero? É justamente o endereço do topo da pilha. Digamos assim, onde começa, né? Onde a pilha, imagine lá como se fosse uma pilha de pratos, a pilha de livros, uma pilha no caso de um amontoado de alguma coisa. Né? É, então é isso, onde começa a pilha. Tá. É, eu gosto de colocar o mais zero, mas você vai encontrar muito dessa forma, simplesmente ESP. Eu prefiro ESP mais zero para que não confundir com o registrador. Uma coisa é o registrador, por isso que eu coloquei aqui nessa linha e dei um espaço aqui, olha. Outra coisa é um endereço. Né? Então, o endereço do topo da pilha é isso. Bom, vamos lá, vamos seguir. E o que é, agora sim, a gente está falando que, lembra que falamos que o conteúdo sempre ele é, a gente escreve o conteúdo sempre entre, ou a gente quer dizer que aquilo é um conteúdo quando a gente envolve com os colchetes, certo? Então vamos lá. Mais zero. Agora sim. A gente vai falar do conteúdo. Que conteúdo é esse? Esse é um dado. Né? Ali ele é contido um dado ali, é contido um dado de 4 bytes. E também conhecido como argc. Lá no C, lá, né, você vê lá argc, argument counter. É um inteiro. O que é isso? Né? Vou colocar entre parênteses aqui. Ó. É um número inteiro que equivale a 1 mais o número de argumentos. Né? São aqueles tokens ou aqueles caracteres, aquela string que a gente coloca logo depois do nome do arquivo. Né? O nome do programa. Você tem lá o programa, o nome do programa, aula 12, ou aula 12A, espaço, e aí pode ou não conter um argumento. No nosso caso aqui, o argumento é aquele nome que a gente quer, com o qual a gente quer inicializar lá uma área da memória. Né? A gente está falando em tempo de invocação, porque essa inicialização, que é uma primeira atribuição, e no caso também a única, é feita em linha de comando. O dado, ele não é o programador que determina, e sim o usuário. Mas vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Eu vou, para facilitar, eu vou copiar essa parte, essa primeira parte aqui, olha, duas vezes. Ctrl copy, Ctrl, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, né? Tá. Então vamos na segunda parte. Como eu disse, a pilha é organizada de 4 em 4 bytes. Então, aqui já não é mais o endereço do topo da pilha.
é o endereço seguinte. Vou colocar aqui. Seguinte, da pilha ou na pilha, tá? Agora sim, o que que ele contém? Agora já não é um dado, já não é isso que ele contém. Ele vai conter outra coisa. O que que ele vai conter? Ele vai conter um endereço, né? Que endereço? É o endereço onde começa o nome do programa, tá? O kernel, né, o Linux, ele usa essa posição lá na pilha para colocar o endereço onde está lá o nome do programa, né? Que é uma string, que é a string arg. Você tem um vetor, né, de argumentos, é o elemento de índice, né, de subscrito zero. E aí, tá, qual é a próxima posição? Você soma de 4 em 4, então agora é 8. Aí também é outro, é a mesma coisa. Outro é o endereço seguinte, olha. Vou até copiar aqui, ó. Né? Assim como ESP mais 12 é outro endereço seguinte, e assim por diante. Tá. E o conteúdo, o que, que tem lá nesse endereço? Outro não é um dado propriamente, né? Não é um número inteiro, mas sim um endereço. Então veja que é, só no topo que é uma exceção, contém uma exceção, que é um dado. Né? É, nas demais posições são endereços. Então a pilha é um local para guardar esses endereços, em princípio. Tá? Nesse momento, a gente está pensando dessa forma. Ou pelo menos esses, quando você tem é, é, o nome do programa e os seus argumentos, o kernel ele reserva, né, essas posições com esses dados. Tá bom? No caso, o número de argumentos e os endereços, né, dos argumentos. Tá? O endereço do nome, né, primeiro, e depois o endereço dos argumentos. Muito bem. Então é a mesma coisa. Onde começa. Eu vou até copiar aqui. Quase a mesma coisa. Não é exatamente. Vamos lá. Vamos copiar. Onde começa, aqui, em vez do nome do programa, é o primeiro argumento. E claro, o índice aqui passa a ser 1. Ok? Então, voltando lá, na linha 24, o que, que ele está fazendo aqui? Ele está salvando o endereço, né? É como se tivesse aquele rótulo, como se fosse aquele rótulo lá, variável, que a gente não está usando aqui. Nova linha, variável. Né? Esse é um rótulo apenas, é um endereço. Né? Então, no caso aqui, ele está salvando esse endereço aqui do primeiro argumento. Né? Claro, esse endereço vai ter o primeiro caractere desse argumento. Tá? Então, ele salva no registrador ESI. Tá? Que é aquele nosso amigo que nós já usamos anteriormente, esse aqui, ó. Ok? Vamos voltar lá. Muito bem. Aí ele compara, como a gente já falou, né, que esse endereço não pode ser zero. Então ele faz essa comparação aqui. Ó. Eu vou escrever, mas provisoriamente. Ó. Endereço não pode ser zero.
porque zero seria uma área reservada, é um endereço reservado da memória. Ele não pode, ele não pode, a gente não pode fazer nada nesse local. Então, se for zero, ele sai. Tá? Ah, normalmente não vai ser. Então, por quê? Se tiver argumento, não será na posição. Né, o conteúdo aqui não pode, nunca vai ser zero. Muito bem. Ah, aí, ainda vamos fazer uma modificação mais um pouquinho à frente. Bem simples. Aí, o que aconteceu? Aí, agora sim, ele vai entrar num ciclo. Tá? Não é zero? Beleza. Então vamos analisar aí o que esse endereço tem, que não é zero, né? Então o que ele contém. Né? Que no caso lá o argumento né, que a pessoa colocou. Então a primeira coisa, ele quer saber qual que é o caractere nesse endereço aí. Se for zero, significa que eu não entrei com nada. Né? O usuário lá, ele só colocou o nome do programa e não usou nenhum argumento. Portanto, é vazio lá, não tem né, zero de argumentos. Não tem, então, ele compara com o vazio. Se não tiver nada, simplesmente ele também sai, vai embora. Quando ele sai, ele coloca uma nova linha, né, escreve a nova linha, né, dá aquele enter, cria a nova linha e sai. Né, chama a rotina de saída. Tá? Muito bem. Tá, mas aí a gente colocou lá o nome, Maria, Nicole. Então, esse primeiro byte é diferente do zero. Tá? Aí cabe aqui também uma pequena explicação por que a gente está usando CL e não ECX. Veja, C aqui, né? Vamos só rapidamente entender uma coisa. É, você tem, a gente teria os seguintes registradores, ou partes de um registrador maior. O que acontece? Vamos voltar na imagem. Veja aqui. O EAX é um registrador de 32 bits. A parte baixa dele, ou seja, a metade baixa dele, naturalmente tem capacidade de 16 bits. E aí ele leva um nome, tira esse E aqui e fica só AX. AX é como se fosse é o meio registrador EAX, tá? É a parte de baixo, metade inferior. E essa metade inferior também tem uma metade inferior, né? Então, a AX também é dividido em duas partes, tá? Veja, o EAX tinha uma parte superior e uma parte inferior. A parte inferior, a parte superior, a gente não fala, não tem nome, não se usa. A parte inferior, sim, tem esse nome, é a AX. Por sua vez, a AX, que seria, digamos, então, um registrador de 16 bits, né? Ele tem uma parte, então a metade inferior dele é a L, de low, de baixo. Nesse caso, né, aí é uma questão histórica, né, de como foram sendo desenvolvidos os microchips, a evolução deles. Nesse caso, a parte alta, ou a metade superior de AX, também se dá um nome. E aí com a letra H. Então, tanto AH quanto AL, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, são registradores de 8 bits. Tá. E por que. Agora voltando aqui, vamos lá no nosso rascunho, onde está. Aqui. E o que eu queria escrever, eu vou começar pelo RAX. Opa, o que é RAX? RAX é um registrador de 64 bits, ou
8 bytes, né? Tá. E EAX. EAX é a metade baixa dele. Então, EAX é um registrador de 32 bits, que nós acabamos de mostrar o desenho, né? De 4 bytes. Tá. Por sua vez, nós temos a metade baixa de EAX, é AX, que é um registrador de 16 bits ou 2 bytes. De novo, e nesse caso, você não tem só AL, né? A gente tem AH e também a gente tem AL, que são, vamos dizer, registradores de 8 bits ou 1 byte. Por que a gente está falando isso? Né? Então, se a gente trocar aqui, veja, aqui é a letra A, né? Você tem aqui um prefixo, a parte central, né? E lá atrás, lá nos primórdios, né? Na era dos dinossauros, havia, então, eu estou brincando, mas assim, é para ilustrar, havia os registradores A, B, C e D. Então aqui, no lugar de A, poderia ser B, poderia ser C, poderia ser D. Tá? Eu vou pôr aqui a interrogação aqui. Tá? Interrogação é para a gente substituir A por A, ou B, ou C, ou D. Ah, e tem o EAX. É, mas tem o EBX, tem o ECX e tem o EDX. Tá? E aqui, a mesma coisa. Tem o AX, o BX, o CX e o DX. Tá? E aí, lá na frente, tem o AH, né? o BH, o, o CH e o DH. E aqui é a mesma coisa. Tá? O AL, o BL, o CL, olha aqui, ó, né? E o DL. Por que a gente está usando, então, só a partezinha de 1 byte? Porque um caractere ocupa 1 byte. A gente não precisava. É, veja, a gente tá, o conteúdo do lá do. Lembra que a gente apontou, né? ESP mais 8 é o endereço. Esse conteúdo aqui, né? Olha, esse conteúdo que nós colocamos em ESI, em ESI, é o endereço onde começa o primeiro argumento. Ou seja, lá é a casinha onde está a primeira letra, o primeiro caractere. Né? E esse caractere ocupa 1 byte. Então é por isso. A gente pega. Aqui é um acesso indireto à memória, ou seja, isso aqui significa o conteúdo daquele endereço. Então, no caso lá, se eu informei Maria, é o caractere M. Né? Então, eu comparo. Ele não sabe que é M, né? Ele pega lá o caractere e compara com 0. Se for 0, ele vai embora. Né? Acabou, não tem, né? Vazio. Né? Mas, se não for, aí o que, que ele vai fazer? Que em seguida aqui, ó. Se for 0, ele pula para sair. Não sendo 0, ele continua aqui, né? Então ele coloca o conteúdo né? Que esse conteúdo aqui, lembra, é um endereço, né? Tá? No ECX. Aí ele já coloca, como é um endereço, então tem 4 bytes. Então ele usa o registrador inteiro de 4 bytes. E chama a escrita, né? Tá? Lembra, a rotina de escrita ela precisa do endereço. Então, é esse aqui. Tudo bem? Só rapidamente, talvez colocar assim, ó, que o prefixo R, por que R? Porque é register, registrador. Isso é uma fabricante aí do microprocessador que determinou. Tá? E o que é o E, né? No caso aqui, ó, o RAX é um registrador de 64 bits. Né? E o correspondente, que na verdade, como a gente já explicou, é a metade inferior, né? É o EAX. E esse E, esse prefixo E, aqui no caso é enhanced, melhorado.
Né? É um evoluído, evoluiu, mudou. Né? E, e o sufixo x, né? X significa extended. Começou quando passamos a ter registrador de 16 bits. Lá no tempo do Onça, que é como se diz, os registradores eram de 8 bits. Então, quando passou, praticamente juntou os dois, o que, que houve, né? Foi juntado o H e o L, formou né? Um novo registrador, que aí se deu esse sufixo extended. Tá bom? Basicamente é isso. Então, a gente pode. Então, como a gente falou, não houve nenhuma modificação, a não ser a inserção ou a correção, a alteração dos comentários. Claro, e de fato a única mesmo foi a retirada, em termos de código, né, a retirada daquele salto incondicional, aquele jump saída lá, que ele não é necessário, porque ele nunca, essa área aqui ela não é atingida, né? Nunca vai sempre, né? Assim como nova linha, a gente explicou já, é, aquela instrução era desnecessária. Tudo bem? Agora, antes de mudar para o nosso assunto, que é da aula 13, rapidamente, o que a gente pode fazer é o seguinte: um breve, uma pequena. Aí sim seria uma alteração. Em vez de usar o compare, eu vou colocar aqui, tá? A gente poderia usar uma outra instrução que é teste, tá? E o teste, ele seria simplesmente isso, ó. Teste as. Então, veja, qual é a diferença? Primeiro, você tem aqui como argumento da instrução apenas o registrador, que é o ESI. Nesse caso aqui, a gente tem dois, né, argumentos, tanto o ESI como o zero. Eu também não quero entrar em muito detalhe no momento, mas basicamente isso aqui é uma subtração. Ele subtrai o conteúdo, ele faz assim, o conteúdo menos zero. Se for zero, ou seja, se é igual, é como se fosse igual a zero o resultado, então ele pula. Só que, embora ele não altere, essa instrução não altere o conteúdo, não deixa de ser uma operação aritmética, que ele faz uma subtração, de certa forma. E aqui, não, aqui é uma operação lógica. De novo, é um assunto mais à frente, mas aqui ele é uma operação lógica, aqui é uma operação aritmética. Nos dois casos, o conteúdo não é alterado, só sinalizado. Aqui sinalizou se é zero ou se não é. Né? Aqui também é a mesma coisa. Então, se for zero, é outro também assunto que a gente vai ver lá, a flag. Já ouviu falar de flag, né? Uma bandeirinha lá, ela fica, olha, tá aceso lá, hein? Ele tá. Entende? Mas não vamos. Acho que não precisamos entrar nesse detalhe agora, mas só dizer que essa instrução ela é muito mais rápida que essa. Então, em termos de desempenho do código, seria melhor usar o teste. Não é errado usar o compare, mas o teste é melhor. A mesma coisa aqui, olha, né? Quando a gente usa aqui, compara o CL com zero, né? A gente poderia aqui usar, fazer assim, teste CL, CL. Dá na mesma, tá? O resultado é o mesmo. De novo, essa operação é muito mais rápida que essa. Essa instrução é muito mais rápida. Ela acontece mais rápido. Consome menos memória, menos energia, enfim. Mas fica aí como um spoiler de aulas lá na frente, de futuras aulas. Tá?
Eu vou salvar e vamos rodar mais uma vez, só para confirmar que deu tudo certo. Então vamos lá. Aqui a gente é aula A, né? A 12A. Depois a link edição. E vamos rodar. Veja, eu vou deixar sem argumento aqui para ver o que acontece. E agora vamos repetir com um argumento. Shakira, olha lá. Tudo bem? Ok. Então terminamos. Eu estou um pouco distraído com o tempo, mas vamos comentar sobre a aula 13. Então, vamos criar aqui um arquivo. Agora sim. Tá? E aí vamos pegar o conteúdo da aula anterior e colar agora na aula 13. Fechamos aqui, fechamos aqui. E agora sim, agora qual é o assunto? Nós já falamos então em tempo de projeto, né? O design time. Depois, agora recentemente, né, nas últimas aulas aí, abordamos a atribuição em tempo de invocação, né, que se refere ao argumento em linha de comando, né? E agora, o que nós podemos fazer? Nós vamos entrar na parte de atribuição em runtime, em tempo de execução. Muito bem. Eu vou aproveitar essa parte de cima e o que a gente pode fazer aqui? Vamos agora nós vamos criar uma área de memória. Vamos começar, em vez de usar, porque é o seguinte, nós temos duas seções aqui possíveis, né? Que é a ponto .data, tá? E a gente tem a section.bss, que nós não utilizamos no exemplo anterior, que era tempo de invocação. Por quê? No tempo de invocação, não foi o programador, o codificador, que ele não deu nome àquela área de memória. Já agora, quando a gente fala em tempo de execução, vamos voltar a usar, né? E dar nome, dar um rótulo para uma área de memória. Por exemplo, variável, né? Como a gente fez anteriormente. Variável, dois pontos, reserve, né? Reserve bytes, né? RESB 15. Lembra? Ou, então aqui, essa seção, deixa eu só. É uma seção que o pessoal fala que é a seção das variáveis. De variáveis e constantes. A gente vai ver que é discutível aqui o termo, mas não inicializadas. Tá. E lá em ponto data, nessa seção aqui, olha, você teria, como a gente faria aqui, ó, variável, dois pontos, que seria o rótulo, né? A gente usaria DB. Veja como a gente fez aqui em nova linha. A gente define byte. Né? Aqui é o reserve byte. A gente já viu isso antes. Né? Então aqui
é a seção é, de reserva. Então, aqui é só uma reserva, é uma declaração só. Né? Com esse, perdão, aqui, né? Aqui ele só reserva. Né? E aqui só define. Então, e quando define, significa declarar, dar um nome e dar o conteúdo. Digamos lá, olha, vamos falar que são 15. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Eu estou colocando assim um conteúdo qualquer aí. Né? Poderia já ser um nome. Por quê? Essa seção, vou colocar da mesma forma, ó, é a seção de variáveis, cuidado, e constantes definidas. Né? Então, inicializadas. Ou seja, uma aqui é a área onde há uma definição, que é igual declaração mais inicialização, que é aquela primeira atribuição. E aí o cuidado. Quando há uma primeira atribuição, a gente pergunta, primeira por quê? Pode ter outras, então. Né? Novas atribuições. A inicialização é a atribuição na primeira vez. Se não houver uma alteração, ou seja, uma nova atribuição, a gente diz que aquilo é uma constante. Se houver outras atribuições, novas atribuições, a gente chama aquilo de variável. Só que, não sei se vocês sabem de Python, Python também não tem propriamente uma constante. A gente já mostrou, ou vai mostrar, que na verdade chamar de constante é um pouco, sabe, não é muito correto. Na verdade, essa seção é a seção de inicialização. Tudo é inicializado aqui, olha. Você tem o literal, aqui, olha, inicializado. Qual o conteúdo aqui, variável? Olha o conteúdo aqui do literal, aqui, ó, atribuição em tempo de execução. E aqui, a mesma coisa, olha o conteúdo aqui. Então, é uma área onde existe uma definição. Né? Ou seja, declara-se o rótulo lá, né? E se coloca um valor, ou seja, inicializa, atribui pela primeira vez. Na verdade, não é primeira e única. Por isso que o termo constante é um pouco impróprio, talvez. Tá? Mas isso é outra discussão. Já na seção .bss, a gente não dá, veja, só reserva o espaço, não coloca nada dentro daquele espaço. Essa é a diferença do section.data e né, entre os dois, entre o ponto .data e o ponto .bss. Aqui não tem nenhum valor inicial. Então o que vai acontecer? Esse valor virá pelo mecanismo de invocação, como foi o caso imediatamente anterior, ou virá pela interação com o usuário, né? Do tipo assim, input, entre um nome, digite um nome, informe um nome. Aí o usuário vai lá e digita um nome, dá enter e pronto. Aí o sistema pega aquele nome, aquela string que foi informada e guarda lá nessa posição de memória que foi reservada. Muito bem. E aí vai entrar, eu não vou me alongar, então esse vamos dizer, o início. O que eu vou fazer? Vamos desconsiderar um pouquinho aqui, só para que a gente veja uma coisa lá na frente. Vamos trabalhar, digamos, com uma constante. Na verdade, nós vamos trabalhar
com uma área de memória rotulada e já com o conteúdo, já inicializada, um conteúdo qualquer, ok? Então eu arbitrariamente enchi esse conteúdo lá de X. Né? Então veja, aqui você não precisa falar o tamanho, é só fazer a continha. Né? É como se eu fizesse aqui, por exemplo, eu quero saber quanto tem ali. Né? É a mesma coisa, eu faria assim, variável, eu vou colocar em termos. Tudo bem, variável, len, de comprimento, isso é só uma convenção, tá? E que o, né, equivale a esse símbolo e menos o nome. Pronto. Porque esse comprimento a gente vai colocar lá quando vai, tanto quanto escreve quanto quando lê, no, em D, né? Em EDX. Veja, olha, esse comprimento, o número de bytes, normalmente, vamos lá, no caso da escrita, eu coloco em EDX. Depois a gente vai ver que, no caso da leitura, também. Vamos por passos, tá? Só que é o seguinte, por enquanto eu não vou usar isso aqui. Ou deixamos assim, tá, vamos deixar. A gente não usa quando. Aí que tá, né? A gente não usa quando. Porque você não sabe aqui, no caso, quando você usa a seção de variáveis, né? Então aqui, essa seção aqui é a seção não inicializada. Né? É, é só a seção de declaração, não tem conteúdo. Então não faz sentido contar agora, não tem como contar agora, usar essa técnica de contar quantos caracteres ou quantos bytes, né, foi reservado. Tá? Muito bem. Então, como eu disse, vamos deixar provisoriamente a seção aqui a seção de dados não inicializados para depois. Então, vou deixar comentado e vamos começar a trabalhar com uma área com uma inicialização aí qualquer, no caso enchemos de X, tá? E aí a gente vai escrever aqui, olha, vamos mudar um pouco aqui, tá? O variável tudo bem, continua sendo. A gente pode até estender aqui, olha, colocar assim, ó, atribuição no título, né? Em tempo de execução, o famoso runtime, ok? E aqui nesse primeiro literal, a gente poderia colocar o seguinte, olha, informe um nome, tá? É, vamos criar também um outro literal, porque aí a pessoa vai lá e digita lá o nome, dá enter, e aí na próxima linha a gente poderia colocar o seguinte literal. Vou chamar de 2. Opa, estou fazendo bagunça aqui. Esse é o 1. O 2 é o próximo. Tá? Aqui, ó. E aqui, nome informado. Né? Esse segundo literal. Nome informado. Aqui também tem que corrigir. Ó. Tá? Ah, muito bem. Aí a gente tem a section.text, que é o código propriamente dito, né? Muito bem. Ok. Então a primeira coisa, deixa eu só comentar isso, eu não sei se eu vou usar ou não, por enquanto. Eu sei que eu vou imprimir lá o título, né? Que é o literal, né? Depois a gente vai imprimir o informe o nome, né? Que é o literal 1, certo? E aí a gente vai chamar, nos dois casos a gente chama a escrita.
E aí, né, depois que eu coloquei informe o nome, eu vou ter que chamar uma função ou procedimento de leitura, tá? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos tirar toda essa parte aqui que não interessa mais, tá? Pronto. Então eu vou chamar lá a leitura. Muito bem. Daqui a pouco a gente escreve a leitura aqui. Mas depois que ele chama a leitura, ele vai escrever esse literal 2, correto? Né? Ele leu, terminou lá de ler, então vai ser escrito nome informado. Então eu tenho que. Eu vou copiar aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui também faz parte do anterior. Desculpa. Então eu vou escrever o, o segundo literal, que é o nome informado. Né? Então informou lá em C e em D. Em C o endereço, em D o número de bytes, chamou a escrita. Né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar. Deixa eu copiar de novo esse trechinho aqui. Ó. Ele vai pegar variável, o endereço da variável, né? Veja, esse aqui, ó. Né? Onde nós estamos? Aqui. Ah, e agora tem vários jeitos de fazer, né? Então, esse é um jeito, olha, que é o 15, né? No caso aqui é 15, tá? Vamos manter então assim, ó. Eu vou só colocar, desculpa, aqui para a gente lembrar que é 15. Tudo bem? E vai chamar a escrita, certo? Depois, sim, aí você tem o jump saída, que terminou o programa, né? Para que ele não invada essa área aqui, a não ser quando for chamado, né? Ou houver um pulo explícito, né? Então, call escrita, aí tem a escrita e tem o retorno. É, veja, então, ele respeita aqui os passos, né? E aí, quando chega no final, quando já escreveu lá o conteúdo lá da variável, né? Que a pessoa, depois da leitura, né? Então ele informa, nome informado, ele tem que pular para a saída. Muito bem. Aí ficou faltando o quê? A escrita. Tá tudo certo, né? Ok? Não, acho que faltou EBX aqui, né? No caso aqui, a gente tem que colocar move EBX. Eu tô modificando o código anterior, tá? Para evitar redigitação. Mas, lógico, quando ele vai. Ele precisa aqui que. Lembra que ele. Essa, na verdade, é essa instrução aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Ele tem que informar, né, essa constante standard out, né? Aí chama lá o kernel e depois retorna. Tá. E aí só falta a nossa rotina. Ah, sim, antes de colocar a rotina de escrita, nós temos que dar uma acertada aqui no de saída, que aí ele não vai escrever nova linha aqui, tá? Volta ao original lá, tá? Lembra que essa linha aqui, essa instrução,
ela é lógica, né? Não é aritmética. A aritmética era aquela que a gente. Bom, semelhante à aritmética, na verdade, não é bem aritmética, mas quando a gente movia para EBX o status, né? Que é zero. Então, aqui também, eu acho que já devo ter comentado, senão fica claro aqui que é preferível o short, né, porque você só tem um argumento, que é EBX, do que move EBX zero. Que aí você tem dois argumentos, você tem o EBX e tem o status, que no caso é o valor zero. Então é muito mais rápido essa operação lógica, que ele compara lá bit a bit, então é muito mais rápido. Ah, então eu acho que não precisa desse comentário. Vou deixar ele por enquanto aí, mas só para lembrar. Porque no código anterior a gente mostrou lá, né? Em vez de usar o compare, aí sim que é aritmético, a gente deveria usar o teste. Mas tudo bem, não é o. Tá bom? Então, deixa eu só ver se vai funcionar. Sim, aqui nós temos que tirar, lógico, o comentário. Vamos salvar e ver o que funciona. Terminal. Aqui é 13, né, pessoal? O que aconteceu? Literal 12 não definido, na linha 10. Sim, claro. Tá vendo? Olha, foi um erro aqui, né? Porque confundi o L com o 1, né? L e 1, L minúsculo e 1 são realmente parecidos. Mas eu acho que foi isso, olha, em vez de cortar o 1, eu coloquei 2 logo em seguida. Tá. E tem uma coisa de leitura aí. Sim, o que faltou justamente é isso, desculpa. Tá, vamos lá, vamos um passo por vez. Eu vou salvar e vamos tentar de novo, né? Agora sim, ó. Eu corrigi o erro 10, agora o erro da linha 31, que ele está chamando a leitura, mas cadê a leitura? Não está, né? Onde está? Então tá bom, então vamos colocar aqui, ó. Leitura. Desculpa. Eu vou copiar o escrita e aí a gente vai modificar alguma coisa. Vamos lá. Pronto. O que a leitura tem de diferente? Então, primeira coisa, não é o write, né? É o read. Ok? Muito bem. Segundo, não é standard out, é standard in. Olha lá. Muito bem. Nesse caso, onde está? Onde está a chamada aqui, ó, leitura, tá vendo? Não tem nenhuma preparação. Olha, a gente não falou nada de ECX, EDX. Então a gente tem que informar aqui, ó, o que vai. Eu vou até copiar, depois a gente modifica, né? Aqui, ó. Nos outros casos, a gente fez isso antes da chamada, porque eram os argumentos, né? Foi para ficar mais simples aqui desculpa, não é aqui, né? Para ficar mais simples o código, né? Então é aqui, ó. Muito bem. Só que tem que fazer as correções aqui, ó. Aqui, naturalmente, o endereço é variável, é a variável. E aqui é variável len, né? Aqui, ó.
que é o que a gente já sabe que é 15, tá? Por enquanto. Muito bem, agora sim, vamos salvar. Vamos limpar aqui, olha, minúsculo. Pronto. Agora sim. Oh, olha, passou. Montou. Agora vamos fazer a link edição, a ligação. 13, né? Tá. Agora vamos rodar. Pronto. Aí ele informou, então, o título, né? A variável, atribuição em tempo de execução. Informe o nome. Sei lá, Shakira. Ah lá. Nome informado. Shakira. Opa, e aí? O que é esse? Agora sim, que interessante. A gente. Por que acontece isso? Então, essa é uma emoção que nós vamos curtir na próxima aula. Beleza? Combinado? Foi intencional, olha, tá? Ok. Abraço, pessoal. Até mais. Cuidem-se.